Fala galera, tudo beleza? Estou mais uma vez com o Acer Aspire 5 em um vídeo mais rápido e um pouco diferente do que normalmente faço aqui. Nos últimos testes com esse notebook, eu vi que muita gente tinha dúvida se dá ou não para dedicar mais memória RAM para o gráfico integrado, e também se faz alguma diferença. Então hoje eu vou mostrar como fazer isso na BIOS e se realmente deu algum ganho de desempenho nos jogos. Beleza? Agora bora lá. Com o notebook desligado, basta pressionar as teclas Fn mais Tab junto com o botão de Power. Então é só ficar apertando F2 até ele entrar na BIOS. Já na BIOS, a gente vai até a aba AMD CBS, seleciona a opção NBO Common Options e por último GFX Configuration. Nessa parte de iGPU, ele vai estar por padrão em alto. Então você vai na terceira opção e especifica o quanto de memória quer dedicar. No meu caso, eu coloquei 4 GB porque já é mais que o suficiente para o nível de desempenho desse gráfico integrado. Então, feito tudo isso, é só apertar F10 para salvar e sair. Já dentro do Windows, é possível verificar se foi aplicado essa configuração pelo gerenciador de tarefas, e como dá para ver, deu tudo certo aqui. Está constando os 4 GB que eu especifiquei lá na BIOS. Resta agora conferir se realmente melhora tanto o desempenho quanto dizem por aí. Eu fiz alguns testes em jogos usando o gráfico integrado com a memória padrão de 512 MB e também com os 4 GB. Começando pelo Resident Evil 3 Remake, rodando em resolução Full HD nativa com os gráficos no baixo e textura no médio. O desempenho aqui foi praticamente idêntico em ambos os testes, meio que esperado, pois embora que por padrão o gráfico integrado tenha somente os 512 MB de memória dedicada, caso qualquer programa precise de mais VRAM, ele vai acabar usando da própria RAM. Tanto que dá para ver no overlay que na esquerda o consumo de RAM é uns 2 GB a mais que o da direita. Então, basicamente sem ganhos nesse título. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. No Fórmula 1 2020, configurei em Full HD nativo com os gráficos no baixo. E aqui eu consegui notar uma diferença na estabilidade. Embora a média de FPS tenha sido a mesma coisa, o notebook com 4 GB dedicado tem menos stutters durante a corrida e consegue entregar uma gameplay um pouco mais fluida por esse motivo. Não é nada que transforme a experiência, mas dá pra dizer que teve uma melhora. No GTA V, testei em Full HD com os gráficos do normal. E assim como no Resident Evil 3, o desempenho foi praticamente o mesmo, ambos rodando ali na casa dos 50 FPS sem problemas com stuttering. Próximo é o Dying Light, rodando em Full HD com os gráficos no baixo. E esse é um jogo um pouco mais difícil de fazer um comparativo exato, já que tinha muitos zumbis fazendo coisas diferentes a cada vez que eu dava load. Mas durante os meus testes também não notei nenhuma diferença. A experiência foi basicamente a mesma nas duas configurações. No eFootball, rodei em 1080p com um preset gráfico baixo. E aqui o desempenho foi basicamente o mesmo também. Com os 4 GB, o 1% low até ficou um pouco maior, mas como no eFootball não tem nenhum benchmark próprio e a gameplay não é exatamente idêntica, essa pequena variação não é tão relevante assim. Então dá pra dizer que foi a mesma coisa. Próximo é o Resident Evil 6, rodando em resolução Full HD com qualidade média. Esse é um jogo um pouco mais velho e até menos exigente em relação ao uso de VRAM, tanto que no médio ele mal está usando 1 GB, e novamente o desempenho nas duas configurações é o mesmo, rodando ali na casa dos 40 FPS. Também conferi o Monster Hunter Rise em Full HD com os gráficos no médio. E dos 8 jogos testados, esse foi o único que realmente teve uma melhora na média de FPS. O gráfico integrado com 512 MB entregou uma média de 40 FPS, já com os 4 GB dedicados fez 47. Então, embora possa parecer que não seja tantos frames assim, é um ganho que você consegue perceber dentro do jogo, cerca de 17%. E por último, comparei no Batman Arkham Knight, rodando em 900p no baixo, mas com textura no alto. Aqui eu tentei aumentar a qualidade da textura para ver se forçava alguma diferença,
mas sem sucesso. O desempenho foi basicamente o mesmo. Enfim, pessoal, foram 8 jogos testados e somente em 2 que notei alguma vantagem em dedicar mais memória. Mas mesmo assim, não foi nada tão absurdo. Então, o que eu recomendaria aqui? Se você tem pelo menos 16 GB de RAM e usa muito o notebook para jogar, vale a pena testar para ver se no teu game faz alguma diferença. Agora, se não joga, acredito que seja melhor deixar no padrão mesmo, pois dedicando mais memória ao gráfico integrado, você meio que acaba sacrificando uma parte da RAM que poderia estar sendo usada para alguma outra coisa. Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.